Apocalipse capítulo 22, verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Está repetindo? Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, santo de poder e glória, obrigado por esse dia, Senhor da glória, Senhor todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Me ajude, meu Deus, a anunciar essa mensagem, meu Pai. Eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, das Tuas revelações em Cristo, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui agradecer o Senhor por mais um dia, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida dos nossos irmãos, meu Pai, Deus Santo de poder e glória, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Hoje o tema da mensagem é a pré-tribulação. A pré-tribulação, para a glória de Deus. Amados irmãos, Deus abençoe. A Bíblia vai nos dizer sobre a pré-tribulação. Jesus disse que a pré-tribulação são guerras, são pestilências, são tribulações. Em toda geração, o anticristo, ele se levanta, os principados, potestades, que são os anjos, que nós conhecemos que pecaram, porque a Bíblia diz que Deus criou o bem e criou o mal. Se Deus criou o mal já não existia. Deus criou. Porém, as pessoas, os homens, só vão para Deus através do mal. Quando eles se deparam com o mal, eles vão para Deus, Deus Santo de poder e glória. Deus criou o mal, que são os principados, potestades, para atormentar os pecadores. Eles atormentam os pecadores. O livre-arbítrio, Deus criou. Como o livre-arbítrio tem o bem, também tem o mal. Deus Santo de poder e glória. Toda geração, a natureza dos demônios é tentar se levantar contra os que são de Deus. E ao mesmo tempo que Deus permite, Deus também levanta os seus juízes, os defensores do Senhor Jesus e do Evangelho. Quando esses
esses principados se levantam quando os homens dão lugar a eles. O que acontece? Deus então envia pré-tribulações para o arrependimento, porque Deus, Ele aborrece o mal. Deus não é a favor da matança contra os inocentes. Deus não é a favor da injustiça. Por isso, esses principados, antes de pecar, influenciam pessoas, atormentam pecadores, e ao mesmo tempo esses anjos trabalham para Deus, para trazer as pessoas para mais próximo de Cristo. E ao homem que deu lugar, cabe agora se arrepender. Porque se não se arrepender, Deus já aparelhou o seu arco. Porque os agentes do mal, principados, potestades, são infiéis. Quando o negócio se apertar, eles te deixarão lá sozinho. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por isso, cada geração, nós devemos ficar atentos. Porque se eles se levantarem, Deus enviará pestilência, Deus enviará guerras, Deus enviará a pré-tribulação. E ele disse, assim como foi no tempo de Noé, assim como foi no tempo de Ló, assim será também na volta do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão duas mulheres moendo moinho, trabalhando, uma será levada, outra será deixada. O arrebatamento representa a salvação. Após a pré-tribulação, se eles não se arrependerem e assumirem Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Em Apocalipse, Deus diz para a igreja fiel que não abandonou, que não negou a Cristo a palavra: eu te guardarei da grande tribulação que virá sobre todo o mundo, porque guardaste a minha palavra, mesmo com sua pouca força. E eis que eu abri uma porta diante de ti, e ninguém pode fechar. Que porta é essa? É a porta da palavra, porque você foi fiel, ser fiel, e dar-te-ei a coroa da vida, a chave de Davi. E a porta é Jesus. Todo aquele que entrar por essa porta salvar-se-á e encontrará o verdadeiro alimento, que é o alimento que sacia sua alma, que é o alimento da palavra. Céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. O livro será aberto, e todo aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida não entrará no reino dos céus. Por isso, quando Deus envia a pré-tribulação, é porque se agravou muito o pecado na geração, e o Apocalipse está às portas. Deus enviou o coronavírus, Deus enviou tribulações, pré-tribulação.
Então o anticristo vem na pré-tribulação. O apóstolo João disse: filhinhos, já há muitos anticristos entre nós. E os anticristos, eles trarão a marca nas suas mãos, um sinal na testa ou um sinal na mão. Quem não estiver com um sinal na mão, porque o sinal de Belial tem chifres. O sinal de Belial pode ser também uma estrela, como está escrito na Bíblia, a estrela de Moloque. O sinal de Belial é apologia a chifres. Quem não estiver com o sinal ou chifre, não compra nem vende. O sinal na mão será uma marca. A idolatria será uma marca da besta. Todo aquele que se prostrar será lançado no lago de fogo e enxofre perante os anjos e o cordeiro. Consegue compreender esse mistério? Presta atenção na palavra. O Apocalipse esteve perto da terra quando teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque nem o Filho sabe o dia e a hora, nem os anjos, somente o Pai que está nos céus sabe o dia e a hora que virá o Apocalipse. Porque Ele me disse que depende das nossas atitudes aqui na terra, depende se vamos aceitar a salvação, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus santo e poder e glória, Jesus é a esperança, Jesus é a salvação. E eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, após Jesus subir. Ele disse: eis que subirei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade, o meu Espírito e o Espírito do Pai, e nós habitaremos, moraremos dentro de vocês, se vocês amarem a palavra, guardarem a palavra, e para vocês nós voltaremos e salvaremos vocês. Por isso, se o anticristo se levantar, ele entra sorrateiramente negando o nome de Jesus, perseguindo os que são cristãos. A Bíblia fala em Apocalipse que a besta, ela se levanta e ela comete blasfêmia. O que é blasfêmia? Quando os santos são blasfêmia, quando os cristãos, os que defendem o Evangelho, os que defendem o Novo Testamento como prioridade, os que defendem o nome de Jesus, esses são os cristãos. A besta se levantará com blasfêmias. Por isso, meus irmãos, nós não podemos aceitar. Jesus é fiel, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não te lança fora se você continua acreditando em Jesus na fé. Para os homens, eles olham para você e dizem: não fui com a sua cara. Você não vai ser feliz enquanto eu governar.
Mas Deus te ama, independentemente das suas imperfeições, independentemente do seu jeito de ser, desde que você aceite Ele, aleluia, como Senhor e Salvador da sua vida, desde que você aceite a palavra e o Senhor Jesus, a fé. Então Deus não te lançará fora, não fará acepção de pessoas, independentemente da classe social. Deus Santo e poder e glória, todo aquele que faz acepção de pessoas, de classes, não é Deus. Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama o magro, o gordo, Deus ama qualquer um. Mas o amor de Deus só salva aqueles que amam a fé. Aqueles que entregam tudo à imoralidade sexual, os deuses estranhos, aleluia, glória a Deus, e o não fazer mal para as pessoas. Quando você entrega essas coisas, deuses estranhos, imoralidade sexual, e não fazer mal para as pessoas, você está aceito por Senhor Jesus Cristo. Porque religião para Deus, pura e imaculada, é fugir da corrupção do mundo e falar do nome de Jesus aos órfãos, às viúvas, aos aflitos. Essa é a religião para Deus, não é padrão estabilizado por roupa, não. Deus não está importando pela sua roupa. Deus quer que você aparta-se da corrupção do mundo, entregando a sua imoralidade sexual, entregando a sua idolatria, aleluia, e deixando de fazer mal ao próximo. Então você estará salvo. E o maior sacrifício não será seu, o maior sacrifício foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O maior sacrifício não pode ser meu, porque senão Cristo morreu de balde. Não aniquilo a graça de Deus, porque senão Cristo morreu de balde. O maior sacrifício foi morrer, morte de cruz, para te salvar. Por isso, enquanto a vida é esperança, Deus não te desamparou, Deus não desistiu de você, mas o tempo está próximo. Estejais sóbrios, vigilantes, porque a porta da graça irá se fechar e você precisa firmar, ter constância, ser fiel. Porque o anticristo tenta se levantar, colocando medo, ameaças, afrontas, mas você permanece com Cristo. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo de nada, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou, Ele me libertou, e aquele que andará em liberdade, qual é? É aquele que ouve os preceitos do Senhor. Por isso, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele plaxera, me decolou, plasurianda, lamasca, me decomanácia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis que as obras da carne são inimizades, pelejas, emulações. Fica na justiça de Deus, na passividade. Deus Santo e poder e glória,
ele sabe conter as suas emoções, conter a sua fala, dominar o seu espírito. Eis a diferença do que serve e o que não serve. Cuidado com as falas, com as mentiras. Um homem que consegue dominar o seu espírito é aquele que consegue dominar a sua língua, porque a morte e a vida estão sob o poder da língua. Toda pessoa que não sabe colocar um freio na língua é uma pessoa carnal. Toda pessoa que vive falando coisas que não edificam é uma pessoa carnal que não nasceu de novo. E você precisa nascer da água e do Espírito, porque não deixarei que nada me domine. Uma pessoa que é nascida de Deus, quando ela vê que a conversa gerará contenda, quando ela vê que a conversa está por caminhos não agradáveis, essa pessoa, ela entra em espírito. O cidadão do céu, ele anda no Espírito, ele fala no Espírito, porque ele nasceu da água e do Espírito. Em verdade vos digo que se vocês não nascerem da água e do Espírito, não podem herdar o reino dos céus. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus disse: apartai-vos de mim, todos que praticarem iniquidade, porque vocês não compreendem as coisas que são de Deus, mas compreendem as coisas que são dos homens. As coisas que são de Deus é pela fé, tudo que não é pela fé na palavra é pecado. Deus Santo e poder e glória, Jesus te ama, Jesus é o Salvador. Porém, se nós não dermos ouvido nessa geração, a pré-tribulação já está aí, meus irmãos. Se não dermos ouvido, virá o Apocalipse. Muitas pessoas negarão a Cristo no Apocalipse, e poucas pessoas subirão no arrebatamento, somente os remanescentes subirão. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos desistir do propósito, nós não devemos desistir das almas, devemos zelar pelas almas, para que elas não venham cair no Apocalipse, e para que nós venhamos ter uma vida de paz na presença do Salvador Jesus. Porque se esperarmos de braços cruzados o Apocalipse, poucas pessoas se salvarão no arrebatamento. Não podemos deixar a besta se levantar contra a Escritura Sagrada, contra o Novo Testamento. Não podemos deixar. Eles usam os poderosos da terra, o anticristo. Usam os governantes. Por isso, quando Deus testifica, não é através de sinalzinhos, porque o falso profeta, ele operará sinais e prodígios que enganará supostamente até os escolhidos, mas aleluia, Jesus, ele testifica, aleluia, pela oração. E quando você abre a Bíblia e ouve a ministração, você precisa confiar na palavra. Você não pode aceitar um Deus estranho, mesmo que fale que é a mesma doutrina, mas você precisa crer na palavra. Porque
Jesus disse: não podemos servir a dois senhores, a um amará mais, a outro desprezará. Ou seja, Deus não te divide com outro Deus estranho. Não pronunciarei nome de outro Deus nos meus lábios. Durante a semana, esse Deus estranho ele fará você negar a Cristo. Ele fará você cometer impiedades. Ele fará você oprimir o próximo. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Amém, meus irmãos? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe poderosamente para a glória de Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, santo poder e glória, te agradeço por essa palavra, Senhor. Te agradeço pelas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua benignidade, ó Deus da salvação. Oh, meu Deus, querido, teu santo e poder e glória, que essas vidas, meu Pai, venham receber essa palavra, Senhor, que essas vidas, meu Pai, venham estar sendo renovadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, querido, teu santo e poder e glória, o Senhor separa para si aquele que é querido. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Deus, de quem é querido do Senhor? Aqueles que são fiéis, esses são os queridos do Senhor. Você precisa ser fiel, minha irmã. Você precisa ser fiel, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Quem é de Deus? Aquele que prega o Evangelho de Deus, Deus santo e poder e glória, e aquele que pratica a fé. Ele sai de omede calapra chefe de comanança lá para surianda labai rama de comanagai de omede escalapandore calapra surianda lá de quemenência. Ó Deus da salvação, Senhor da glória, Senhor todo-poderoso, nós estamos aqui agora em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que haja libertação na casa dessa pessoa, que haja, meu Pai querido, renovo, que haja, meu Pai querido, Deus santo, as bênçãos do Senhor, meu Pai, Senhor, todas as obras do maligno, ele está sendo desfeitas agora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder nesse nome, há poder, aleluia, porque o Pai estabeleceu, está acima de todo nome que se nomeia, aleluia, glória a Deus, Deus santo de poder e glória, aleluia, e o Senhor estabeleceu ele como cabeça da igreja, como rei das nações, Deus santo de poder e glória, ele reinará também no mundo vindouro, e o Senhor dos exércitos está com ele, Deus Todo-Poderoso, que reina sobre todo o mundo, o universo e o reino dos céus. E Jesus está à destra do reino de Deus, Deus santo e poder e glória. Ele placheira me decorou, plaçurianda alabasta, alabanda remede quemenência. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Onde está agora uma enfermidade, vai saindo agora toda enfermidade, vai saindo agora toda depressão, vai saindo agora pelo poder da oração, pelo poder da palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, a esperança para a árvore que foi cortada, Deus santo e poder e glória. Comece a clamar aí na sua casa, comece a clamar aí, meu irmão,
minha irmã, Deus santo e poder e glória. Em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor vai dizer: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus, como é bom orar ao Senhor, como é bom buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. Aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Eu quero profetizar que essa geração será uma geração eleita, que essa geração não vai se curvar aos anticristos, aqueles que querem negligenciar a fé em Cristo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda contenda nesse lar, toda incredulidade nesse lar, seja agora quebrado agora pelo poder da palavra, toda perturbação, tormenta, toda aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Maldições hereditárias venham ser quebradas agora pelo poder da palavra do Senhor. Deus santo e poder e glória. Se crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Receba renovo, receba a presença do Senhor, receba a graça. Aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder e glória. Toda soberba, vanglória vai cair por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus santo e poder e glória, aleluia, e graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. A ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos digam amém. Leva a tua bênção pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.